Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do LocarCast, o melhor podcast do mercado imobiliário. E não estou falando porque participo sempre e sou o host aqui, é porque o conteúdo ele é de verdade muito inspirador, principalmente nesse mês especial que comemoramos o Dia das Mães. Estou com convidadas aqui especiais, já vou apresentar para vocês, mas quero novamente me apresentar aqui. Você já me conhece, meu nome é Israel Brandão, mestre em locação, dono de imobiliárias e CEO da Loca Mais. É um privilégio sempre trazer conteúdo para você que é parceiro Loca Mais, para você que atua aí na ponta com o nosso produto. E também agradecer todo o nosso time comercial que leva a Locar Mais para todo o Brasil, em todos os estados. Agradecer de coração essa parceria que a cada ano se fortalece cada vez mais. E agora eu vou apresentar para vocês aqui a Luana Bandeira, advogada da Locar Fácil. E na sequência, a Raquel Brandão, corretora, dona de imobiliária, que são mamães que têm um grande desafio, que é a maternidade e se manter ativa no mercado. É um desafio que eu digo que é para poucos e hoje nós vamos dividir com você essa experiência dessas guerreiras, mamães batalhadoras que estão no mercado ativas, tá bom? Para a galera conhecer mais uma vez aí, Luana Bandeira. Boa noite, pessoal. Sempre é uma honra, né? É um privilégio ser convidada e estar participando aqui do LocarCast. Como o Israel mesmo disse, recém-mamãe, ainda estou curtindo bastante meu bebezinho ali nos primeiros meses, primeiros dias, né? Aliás, eu sou, como o Israel disse, advogada ali da Locar Fácil há um tempo, tem uns 2 anos que eu atuo ali pela empresa, há um mês sendo mãe. Então, ainda estou aprendendo a conciliar ali a questão maternidade com a profissional, né? Ainda estou me encontrando tanto quanto pessoa, quanto profissional e quanto mãe, né? Vamos dizer assim. Bacana, legal. E só para você que está aí nos acompanhando, o filhão tá ali, né? Tá ali do lado. Mamãe. Já, tá na hora do mamazinho dele, inclusive. Legal. E um pouquinho aqui da Raquel Brandão para vocês conhecerem. Boa noite a todos, eu sou Raquel Brandão, sou imobiliarista, corretora de imóveis e sou mãe de uma princesa linda, Letícia, com 10 aninhos. Legal, Raquel. E para você que ainda não é seguidor, já se inscreva aí no nosso canal, corre também no Instagram, porque é um privilégio dividir conteúdo e ter você como nosso seguidor, telespectador de um mercado que está em grande evolução e a todo ano só cresce, tá bom? Seja bem-vindo, você que é corretor, imobiliarista parceiro, entusiasta do mercado imobiliário. Eu selecionei algumas dúvidas que eu tenho certeza que é pertinente para todos. Eu vou direcionar a vocês para a gente, no decorrer desse LocarCast, o nosso podcast do mercado imobiliário, entendermos um pouquinho mais dos desafios e dividir essa experiência, né? Que eu acredito que irá somar muito com as mamães também que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast. De algum modo, nesse momento, ou em outro momento, Raquel, você sentiu esse impacto, ou sente ainda hoje, o impacto da maternidade no dia a dia, no mercado? Ah, sempre. Eu acredito que depois que a mulher se torna mãe... Eu dei a palavra e já estou tomando aqui novamente. Igual o Faustão, ô louco, meu. Eu estive no escritório da Raquel, inclusive hoje, só abrindo aqui um adendo. E quando eu entrei na sala dela, a gente estava tratando, inclusive, de um fechamento, de uma compra, de uma venda. E nós íamos sair para uma visita e alguém falou do ladinho dela. O que ela falou para você? Que queria almoçar, né? Estava com fome. Ou seja, estava com uma filha. Então é desse desafio que nós queremos trazer para vocês e falar, é possível, dá, tem que ajustar. Então, Raquel, continuando aí o que eu havia perguntado para você. Então, vamos lá. Voltando à pergunta inicial, sempre, depois que nós, mulheres, nos tornamos mãe, é inevitável. A criança ela pode estar com 0 anos, como está a da Luana, minha colega aqui,
ou como a minha, com 10 ou com 20, mas é um legado que nós mães sempre vamos carregar. Né? Hoje é o amamentar, amanhã é o alimentar, é o acompanhar a escola, é uma doença que chega inesperadamente, mas nós temos que conciliar a rotina de prestadores de serviço, de executiva, de imobiliarista, seja qual for a profissão, com a rotina também de ser mãe. Então, isso é para o restante das nossas vidas, independente da idade que nossos filhos têm ou terão. Bacana, Raquel. Muito se fala do desafio da maternidade, né? E esse mistério vocês já passaram por ele. Ou seja, saíram da falácia, da conjuntura e hoje vivem essa realidade. E eu pergunto para a Luana se é real, é possível conciliar casa, trabalho e a maternidade? Lembrando daquele que você até me apresentou recentemente, né? Mas trazendo para um viés profissional. Lar, vou acrescentar mais um. Lar, relacionamento que é o casamento, né? Maternidade e o trabalho. Olha, até quando eu descobri que estava grávida, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei não foi nem assim, como eu iria conciliar relacionamento com casa, com trabalho e maternidade. Eu pensei, como eu vou conciliar o meu trabalho com a maternidade? Porque o relacionamento e a casa, assim, vamos dizer, a gente dá um jeito, assim, a gente não tem como a gente pausar, ele vai continuar sempre. Já o trabalho, quando a gente dá uma pausa ali nele, a gente para de estudar, ou seja, para se colocar 100% na maternidade, quando a gente para de se especializar, ou então de estar tanto por dentro ali do mercado, o mercado ele não perdoa, no caso, a gente fica para trás. Então, a primeira coisa que eu pensei como eu vou dar essa pausa, no caso, na questão do trabalho, e não vou ficar para trás. É muito difícil quando a gente está se profissionalizando e a gente quer sempre estar numa crescente, a gente pensar em dar, no caso, essa pausa. Mas a gente descobre depois, durante esse período de 9 meses que a gente fica grávida, até quando a gente ganha um bebê, que a mãe ela tem um superpoder que ela descobre que ela tem, que ela pode qualquer coisa, inclusive conciliar tudo. Ela dá um jeito. Não porque ela quer muito, mas... Ou seja, aquilo que você temia ou vinha temendo, que é ficar um pouco obsoleta profissionalmente, pela pausa... você está conseguindo, então, outros viés, mecanismo de se manter atualizado e continuar com a maternidade com atenção total. Sim, porque a gente dá um jeito, tudo que a gente, no caso, tudo que a gente quer fazer, a gente acaba fazendo da mesma forma depois. É mais difícil? Ainda mais contando com o puerpério e com essa parte que é tão difícil, a adequação do dia a dia com uma criança, porque nada volta a ser como antes, né? Inclusive, nós mesmos, depois que a gente pare um filho, a gente nasce uma mãe, né? Conforme o ditado diz. Quando nasce o filho, nasce uma mãe. Muda tudo, a cabeça muda, a questão do dia a dia, da rotina. Então, você se adequa, porque é muito mais fácil a gente tentar se adequar nesse sentido do que a gente acabar abandonando o que a gente construiu até então para se colocar 100%, em 200%, vamos dizer, numa questão do que você não se encontra mais. Então, o que eu penso como eu disse, né, quando eu descobri que eu estava grávida, o que eu imaginei que seria agora está sendo totalmente diferente. Inclusive, o filho ele é um combustível a mais para você conseguir aquilo que você sonhava antes. Então, a dica que você dá é tenha filhos para poder acelerar um pouco mais a carreira. Tenha filhos. Entendi, Luana, o teu ponto de vista. E fica a dica para você, que inclusive está ou grávida nesse momento, ou próximo aí, né, de ter bebê. É possível, não precisa ficar assustada. Tem um depoimento aqui da Luana, que é uma fase que se passa
E eu gostei da tua última fala. O teu bebê passa a ser o teu combustível, né? Ele passa a ser ali o querer ter e buscar mais coisas para a melhoria da qualidade, né, da família, do filho e de tudo, né? Não sei se posso dar uma contribuição, mas eu achei bem interessante a sua fala, dona, que quando nasce uma criança, surge uma mulher diferente. E junto com essa mãe, ao nascer dos nossos filhos, nasce superpoderes. E a gente nem pensa ou imagina que podemos entregar tanto depois do nascimento dos nossos filhos. E muitos deles a gente nem reconhece. E a gente só passa a conhecê-los depois que eles nascem. É isso mesmo. Bacana. Raquel, em cima disso, qual é a estratégia hoje que você usa para equilibrar tudo isso? Algum sistema? É o sexto sentido da mãe? Inclusive dizem que a mãe, ela passa, a partir do momento que passa a ser mãe, ter um sentido a mais, né? Que é aquele cuidado que tem com o bebê. Como conciliar tudo isso? Olha, O programa não tem para isso, sistema não tem, né? Operacional para isso, né? não tem. E por mais que a gente faça treinamento, eu mesmo sou também educadora, e tentei me preparar, já fui mãe um pouco tardia, e tentei me preparar muito para esse momento, mas por mais que a gente faça acompanhamento, treinamento, cursos, nunca a gente chega à excelência, né? Qual é a estratégia que eu adquiri desde o nascimento da minha pequena? É deixá-la mais próxima de mim o máximo que eu pude. Então, hoje, nos altos dos 10 anos da Letícia, eu procurei colocá-la numa escola ao lado do meu trabalho. Ela já tem um cantinho ali na minha sala para que ela possa fazer o seu soninho, já tem as atividades dela. Eu mesmo faço questão de quase sempre poder levá-la ao reforço, ao psicólogo. Então, a minha estratégia que eu adotei para criar a Letícia, para continuar no mercado de trabalho, para continuar estudando, continuar sendo a profissional que eu sou hoje, foi deixá-la perto de mim. Porque não é só manter o trabalho. Eu não posso manter só o trabalho e abandonar o meu filho, o meu marido. Então, eu tenho que manter todo esse equilíbrio familiar. E o equilíbrio, ele tem que estar palpável, tem que estar nas minhas mãos, né? Então, nós temos essa condição de cuidar do marido, cuidar do nosso filho e também do trabalho. Ter o equilíbrio nas 3 linhas. E outros também, né? Outros cuidados a mais, né? Exatamente, era uma linha que eu até ia tocar aqui, porque ter filhos é uma rotina, existe uma rotina de cuidados, de educação, né, de serviço, e um pouco você falou, e eu puxo até a Luana aqui, por ter o bebezinho, né, o Pedro, qual que é a sacada para conseguir pôr tudo isso dentro de um programa que você não deixa de fora o cuidado como criança? Olha, filho, infelizmente eles não seguem roteiro, né? Eu posso até fazer minha agenda ali do dia, só que tudo vai depender de como vai ser a rotina dele. Então, eu tenho que me enquadrar na rotina dele. Então, eu sei, por exemplo, normalmente que horário ele tira a sonequinha dele, se eu der mamar para ele tal horário, ele vai dormir até tal horário. Então, durante essas pausas, assim, eu tenho o período ali que eu preciso me adequar para eu fazer as minhas coisas profissionais, né? Eu digo. Então, hoje, por exemplo, eu tinha feito a minha rotina, a minha agenda do dia, não consegui cumprir nenhuma porque o Pedro teve cólica, então eu tive que ficar ali o dia em volta, Das variáveis, né? me ajustar conforme a necessidade que ele tinha, no caso, né? Que era ficar mais próximo dele, dar o remedinho, fazer as massagens, enfim, não consegui fazer o que eu me planejei para fazer hoje. Então, é algo que eu vou ter que me enquadrar depois, porque eu tenho prazo, tem coisas que eu preciso entregar. Então, eu preciso me enquadrar de certa forma para eu poder entregar aquilo que eu gostaria de ter entregue, gostaria de ter feito hoje. Então, como eu disse, o filho ele não segue o roteiro. Apesar de várias vezes eu me planejar para fazer algo, pode acontecer alguma situação que eu acabo me perdendo nesse sentido, que eu preciso dar uma atenção 100%, porque a prioridade, querendo ou não, é o meu filho, né? Sempre. Então, como a prioridade é ele, tudo fica de forma mais secundária, que eu também vou entregar de qualquer forma, mas eu preciso achar lá um momento à parte ali, as entrelinhas, para eu conseguir finalizar. Igual, né,
a Raquel, fui conversar com ela essa semana, ela me mandou que estava com a filha no médico. Eu fui pedir alguma coisa para ela, né? Pedi para ela me mandar um documento. E ela falou: olha, agora eu não consigo, tô com a minha filha aqui no médico. Então, super compreendi, até porque a gente sabe que os filhos sempre são prioridade. O resto a gente deixa para quando a gente conseguir fazer. E o sono a gente vê depois o que faz. Legal. E você acredita que é fases? Ah, com certeza. E a gente tem que curtir cada fase. Eu tô numa fase, assim, por exemplo, com o meu bebê Ou seja, pequenininho. se desprende mais tempo em determinadas fases. Isso, exatamente. Uma preocupação eu sei que eu vou ter pro resto da vida agora, né? Depois que, do momento que eu descobri que estava grávida agora, até quando eu morrer, eu sei que eu vou me preocupar com ele. Que as preocupações, elas vão mudar de forma, de sentido. Porque quando eu estava grávida, a minha preocupação era com o que eu ia comer, com se meu filho estava saudável, se ele estava bem dentro da barriga. A partir do momento que ele nasceu, a preocupação passa a ser outra, né? Se ele está mamando, se ele está dormindo bem, se ele vai ter cólica ou não vai ter cólica. Daqui 10 anos, a minha preocupação vai ser com ele na escola. Daqui 20 anos vai ser quando ele vai sair para uma festa, que horas ele vai voltar. Então, eu sei que as preocupações, elas nunca vão cessar. Elas só vão mudar de acordo com a fase que ele tiver. Etapas do crescimento, né? Isso. Legal, bacana. E te passou, em algum momento, durante o dia, pensar que tem ou não tem um filho, tem ou não tem um bebê, ou a cabeça fica ligada 24 horas no Pedro? Como é que funciona essa dinâmica? Porque assim, você é nova, Sim. né? Então, como eu conheço um pouco da tua história, não era programado para esse momento, inclusive, né? Sim. Foi muito interessante, né? Indo para Londrina, nós íamos atender lá, aquele dia, a imobiliária de Londrina, e no meio da conversa a Luana descobriu que, né, me comentou que estava grávida. Então eu vejo assim, lógico que tem um período de gestação, são 9 meses, mas pós, a cabeça é 100% ligada, meu filho. Ela é 100% ligada, assim, o tempo todo, pensando, né? Tudo, tanto que antes eu sempre pensava em mim, na minha agenda, como eu poderia fazer para eu me beneficiar de alguma situação. Agora não, agora eu penso na rotina do Pedro, como eu vou me enquadrar na rotina dele, não como eu vou enquadrar ele na minha rotina. Relacionamento? Acerta, sim. Eu tenho muita sorte que eu tenho uma rede de apoio, assim. De o marido chamar para conversar? Não. É ajustado isso com... Não, é tudo muito bem conversado e tudo muito ajustado. Até porque, assim, quando o bebê nasce, a atenção fica voltada a maior parte para o bebê, né? Então, essa questão do relacionamento, ela acaba ficando um pouquinho à parte. Mas é uma coisa que a gente sabe que é momentâneo, por exemplo, né? Que não é uma coisa que é durável, assim, que vai ser para sempre. E que é uma coisa que demanda muito dos dois, mas demanda mais a mulher. Ainda mais que a mulher passa pelo puerpério também. É um turbilhão de hormônios, inclusive, que a mulher passa ali. Bastante alteração, né? Isso. Cientificamente. Né? E querendo ou não, a mulher que amamenta, então, independente, ele pode acordar à noite para ver o bebê, mas o mamilo dele não serve para nada. É o meu filho. Sempre é a mãe. Pegando esse gancho, já te ocorreu na tua rotina, no teu dia, você está programada para ir fazer uma visita, um atendimento, e teve que repentinamente mudar em decorrência da tua filha? Já. Algumas vezes. Na verdade, a maioria das minhas visitas, a Letícia acompanha, né? E isso é muito legal, porque o cliente ele vê que é um ato e uma aproximação muito grande, né? Mas já teve sim, de no momento ela não está bem, já aconteceram, eu ligo para o cliente, explico, e o cliente super entende, né? Era isso que eu ia te perguntar, tem você sente uma incomodação, uma rejeição do cliente nesse sentido, ou geralmente são compreensivos? A grande maioria compreende. Até hoje, eu nunca tive um cliente que teve uma negativa. Até porque muitos dos clientes são pais, e os que não têm uma empatia muito grande. E eles veem nesse vínculo uma afetividade e um cuidado familiar.
Então, isto para mim se torna até positivo e cuidadoso. Então, os clientes geralmente veem como um ato de cuidado, de proteção, de zelo familiar. Então, Soma, contribui, muito pelo contrário. A despeito que muitas pessoas acham que atrapalha, na realidade isso contribui, isso ajuda, porque é um cuidado com a família. E as pessoas, isso gera credibilidade, até no ato de trabalho, né? Um compromisso, a credibilidade de família para família, até porque o nosso negócio é família, né? De colocar pessoas dentro de imóveis. Então as pessoas veem uma família atendendo a outra. Então isso contribui muito no nosso negócio. show de bola, bacana, Raquel. Não é bicho de sete cabeças, você está acompanhando o depoimento dessas mães incríveis aqui, como prometido, conteúdo enriquecedor para tirar a tua dúvida. Você que tem essa preocupação, você que está passando por isso, não é o fim da tua carreira, tá? Depoimento aqui incrível da Raquel, que inclusive soma no atendimento dela a filha. É comercial, né? Já está colocando ali, inclusive, o filho na carreira do mercado imobiliário. Pegando esse gancho, Luana, nesse exato momento você cumpre aí a tua licença maternidade. Como que fica a tua cabeça nesse exato momento? Pensa no trabalho, pensa só no filho, pensa em coisas paralelas ou não? Olha, pra ser sincero, eu não consegui me desassociar 100% do trabalho. Eu várias vezes me pego ali mandando mensagem, perguntando de algum caso específico que tinha ficado pendente antes de eu tirar licença, ou então perguntando como que tá o dia a dia, se eles precisam de mim para alguma coisa. Mas isso porque a gente tem também um sentimento, quando a gente faz gestão, um pouquinho de maternidade, vamos dizer, também com as pessoas que a gente deixa ali sob o comando. Claro, como eu disse, 100% da minha prioridade é sempre o meu filho. Então, não vou deixar de cuidar dele para seguir alguma questão profissional. Mas, assim, sim, me pego várias vezes no dia, inclusive, pensando em questão de trabalho. Inclusive, estudando, vendo algumas formas para quando eu voltar, eu ter alguma forma de me aperfeiçoar ainda mais. No caso, até hoje, eu conversando com meus pais, já vi até um programa legal que a gente pode utilizar quando eu retornar para a imobiliária. Já me pego acompanhando, porque eu recebo os e-mails ainda das intimações dos processos, então eu ainda acompanho os processos ali, as sentenças e as intimações, enfim. E eu tenho uma sorte também, que eu tenho uma rede de apoio muito grande da minha família. Então, eu consigo, assim, ainda tomar banho, comer no tempo certo e dormir, inclusive, minha família fica. Verdade, inclusive. O apoio, pelo que você fala, então é fundamental da família. Muito. Você tem esse apoio também? Como que funciona no teu caso, Raquel? Porque a Luana eu já conheço um pouco de perto. Inclusive, a mãe dela veio hoje aqui com ela acompanhar, né? Uhum. É importante, é fundamental, tem esse apoio. Eu tive esse apoio nos primeiros anos de vida da Letícia, a minha mãe sempre me apoiou, mas é fases na vida da criança. Logo quando ele nasce, no caso da amiga, da Lu, nesses primeiros momentos a família acolhe muito bem, até porque é um recém-chegado, isso é muito bom, mas a partir do momento que a criança vai crescendo, ela também vai fazendo as escolhas dela. E vai chegar um momento, que no meu caso chegou esse momento, que a própria filha ou o próprio filho vai dizer com quem ele quer ficar. Aí começam os problemas, né? Que é a situação que eu estou hoje. Então hoje a Nenê, ela não quer ficar mais com a avó todos os dias. Inclusive, é raros os dias que ela quer ficar com a avó, porque passou a ser mais interessante ficar com a mãe. Então, quando chega nesse momento, aí muda todo o cenário. Começa a ter um entendimento e fazer as suas próprias escolhas. É mais fácil ou difícil de lidar com essas situações? Como que você encara isso? Eu não digo que é fácil nem difícil, tem que ter maior habilidade. Porque daí você começa a negociar com a criança. E você desperta também nessa criança o ato de negociar, de mostrar para ele vantagens e desvantagens. Então você estimula também na criança o que é bom e o que é ruim. Ele começa a ter a posse de escolha e você pode contribuir nesse ato, né? Eu tento ver sempre a maternidade como algo muito positivo e acredito que nesse momento a gente precisa negociar mais com a criança, mostrar para ela por que aquele dia é importante ela ficar com a mãe, por que naquele dia é importante ficar com o vovô, com a vovó,
mas sempre respeitando a vontade da criança, né? Claro, tudo dentro de um combinado, tudo dentro de uma lógica, né? Não é Ou fazer seja, Luana, 100%. você já sabe que você vai passar. Começar a treinar, já que pouco eu fiz direito, pelo menos de argumento ali, eu já não consegui. Luana, e no período teu de gestação, ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, ainda na rotina de trabalho, momento de dor, momento que o pé estava chutando a barriga, e a pressão, né? A pressão do locatário, a pressão do locador, a pressão da função, né? Você faz gestão, capacitar a treinar, também o CNPJ te cobrando, né? Como que você encarou tudo isso? Nos primeiros meses de gestação, inclusive quando eu descobri que estava grávida, eu tive a reunião de alinhamento do mês, que é normalmente uma reunião mais demorada, que a gente alinha bastante coisas ali. Eu nem lembrei que eu estava grávida. Eu fiquei o tempo todo pensando na questão da profissional, né? De como a gente ia fazer para poder ter um mês bom, para poder crescer ali dentro das perspectivas que a gente tinha para o mês. Então, não cheguei a pensar ali nos primeiros dias que eu descobri que estava grávida na questão maternidade. Lógico, foi um choque muito grande para mim, inclusive até pelo que eu já disse, do medo da pausa ali do profissional que eu ia ter. Mas não cheguei a pensar. A ficha começou a cair de verdade quando eu fui tentar fechar a calça do uniforme e não fechava mais. Foi aí que falei, caramba, é verdade, eu tô grávida mesmo, né? Aí que eu comecei a pensar mais sobre essa questão maternidade. Então, ali, dali em diante, né, quando eu comecei a pensar mais sobre estar grávida, foi quando eu passei a pensar 100% em tudo que eu ia fazer. Eu pensava no que seria bom ou não para o meu filho, inclusive na questão do combustível que ele seria para mim daqui para frente. Então, teve dias, assim, que não foi fácil trabalhar, que eu estava muito inchada, que eu senti um desconforto muito grande. Eu tive ainda muita sorte, porque durante o meu período de gestação, eu passei muito menos mal do que muitas mulheres que eu conheço, porque muitas têm muito enjoo, têm muita tontura, tem um mal-estar muito grande. Eu tive em dias muito específicos, mas, no geral, eu trabalhei até sexta-feira e internei no sábado para ganhar bebê. Inclusive, muita gente disse que eu era louca, que eu tinha que pegar uns dias para descansar. Só que eu gosto muito de trabalhar, então para mim era até um alívio, assim, mental eu estar trabalhando, apesar de ser uma rotina. Ajudava a passar o tempo. Me ajudava a passar o diminuir um tempo. pouco a ansiedade do processo. Exatamente. Para mim era mais difícil eu ficar em casa pensando em como seria ter bebê, que eu tinha muito medo do parto, inclusive, né? Então, era muito mais difícil eu estar em casa com a cabeça, com a mente desocupada, pensando o quanto ia ser difícil depois, do que eu estar lá trabalhando uma coisa que eu tinha afinidade, que eu conhecia, que eu sabia da rotina, que apesar de ser o que exigir muito da gente, né? Inclusive, a questão do dia a dia da imobiliária, para quem trabalha, sabe que não é fácil. Cada dia é diferente, né? Que a gente tem que lidar lá. Quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, sempre aparece Coisinha nova. sempre uma coisa nova. Sempre aparece alguma coisa. Então, A vocação, ela é dinâmica, né? muito dinâmica. Não tem, até brinco, fala que quem pensa que trabalhar com uma imobiliária, com locação, que é chato, que é monótono, não é nada monótono, cada dia é uma coisa diferente, e isso obriga muita gente a estudar, inclusive, também, e a gente sempre manter atualizado e sempre buscar maneiras de sair de alguma situação. Então, eu estar trabalhando, manter minha mente ocupada nisso, foi um processo fundamental para mim. Eu sei que tem muitas mulheres, inclusive que estão assistindo a gente, que passaram por esse processo, preferiu algumas se ausentarem do trabalho para poder fugir desse estresse do dia a dia. Para mim, foi bom. Bacana. A dica e a estratégia que você usou foi ocupar o tempo. Isso. Legal. Como prometido, o conteúdo é fantástico. Se mantenha ligadinho e já compartilha esse conteúdo com outras pessoas do mercado imobiliário que você acredita que faça sentido. Tá bom? Raquel e Luana, como considerar, tá? Como trazer para a realidade, ou como vocês podem ou entendem contribuir com a maternidade,
ser mais inclusivo, né? Isso que eu quero dizer. Sou mãe, tô grávida, tô doente, a empresa me joga de canto, quando eu voltar eu vou ser desligada, vou ser demitida, perdi o meu valor. Como vocês diriam que esse processo pode ser inclusivo ou maneira de ser inclusivo dentro do mercado? Porque não vamos generalizar, mas isso acontece sempre, né? É notório, eu já vi vários casos, inclusive de pessoas que passam pela maternidade se sentem excluídos ou empresas que excluem esse tipo de profissional, que inclusive, ótimos profissionais, por um processo que é o ciclo de vida do crescimento do nosso planeta, né? Sem as mães, jamais as gerações elas se perpetuariam, né? Como que vocês podem bater na tecla da inclusividade? Eu penso que existe vários pontos de vista, né? Vamos começar pelo ponto de vista da empresa, né? Das empresas. A empresa ela tem um ponto de vista, né? E tem vários dentro dele. Tem um ponto de vista também da mulher. Então, a mulher, ela passa por várias fases quando pensa em ser mãe. E tem a que se prepara e tem a mãe que é pega de susto. No entanto, eu vou falar um pouquinho da minha vivência e da minha experiência. Esse processo de ficar fora do mercado de trabalho nunca se passou por mim, né, em nenhum momento. Passei por todos os processos da gestação, do nascimento da Letícia, agora entrando na adolescência, e eu nunca fui penalizada por ser mãe. E também estou como empreendedora há pouco tempo, né? Mas também já fui colaboradora e nunca sofri essa penalidade, porque na minha mente eu entregava o melhor. E a empresa, ela reconhece quando a pessoa faz a sua entrega, independente do ato de ser mãe. Então não há implicância nenhuma. Eu acredito que esse pensamento é mais com nós mulheres do que até mesmo com as empresas. Porque quando a empresa identifica uma boa colaboradora, uma boa mulher, que faz a sua entrega então, por que excelência... O profissionalismo, ele supera tudo isso. Com certeza, super supera. Inclusive, há reportagem que fala a esse respeito, que há empresas hoje que preferem contratar mães. Pelo grau de responsabilidade, pela maturidade, pelo acolhimento, pela evolução que ela está nesse momento. Existe estudo que indicam isso. Então, não deixa a desejar nada. Isso está mais no intelecto das mulheres, isso é mais uma questão de crença, de cultura, de que prática. Na prática é extraordinário. Nós sermos mães só vem para agregar, só vem para fortalecer tanto a sociedade quanto as empresas. Você tem esse mesmo entendimento, Luana? Ou você sentiu algo diferente? Até o que a Raquel falou. Cuidado que você vai responder. Até pelo que a Raquel falou, dos dois pontos de vista, né? A empresa, eu digo, quando a mulher diz que está grávida, e não sendo uma boa profissional, ou não tão boa quanto deveria ser, a empresa sempre vai pensar no valor que ela gastou, investiu naquela profissional, para que depois, que a maioria, né, das mulheres, assim, maioria não, vamos dizer, uma parte, né, das mulheres quando descobrem que vão ser mãe, ou então têm o filho, elas acabam não retornando para o mercado de trabalho, elas preferem sair do mercado de trabalho e se colocar 100% ali para a maternidade. Então, eu penso que as empresas, né, o maior medo que elas têm quando vão contratar mulheres ou quando descobrem que a mulher está grávida é pensar que todo o investimento que fizeram durante aquele período vai se perder porque a mulher não vai retornar depois da licença maternidade. Mas isso vai depender muito como a Raquel falou, do profissionalismo que a mulher tem. Para mim, nunca foi uma questão, assim, eu nunca pensei em deixar de trabalhar ou deixar de entregar depois que eu ganhasse bebê. Eu até penso também, até porque faço gestão, sempre estou em contato com pessoas, inclusive eu tive uma experiência que eu passei de uma mãe, ela é fisioterapeuta, não, é nutricionista, formou, já acabou engravidando e ficou 12 longos anos fora do mercado de trabalho. E o que ela me relatou assim, me arrependi. Por quê? Na minha cabeça,
eu não tive um discernimento mais englobado. Então eu falei, não, vou focar aqui no meu filho e, lógico, eu a amo, mas eu esqueci também de me amar. E saí do mercado de trabalho e deixei de fazer o que eu mais queria na minha vida, que era me tornar e ter experiência na área de nutrição. E hoje ela está como corretora, lógico, né? Se apaixonou por esse mercado, mas era uma das falas que ela me trouxe. Você relatando isso, ela falou, eu não deveria ter ficado tanto tempo. Até porque depois eu me acomodei, não foi nem mais o querer voltar. Porque meu filho já está grande, né? Eu tenho toda uma estrutura, né? Para voltar. Mas eu acabei me acomodando. E querendo ou não, se manter profissional atualizado é disciplina. São hábitos, né? Você não cria isso da noite para o dia. E como você também deixa e vai abandonando, você pode perder aquilo de essencial, que é se manter o quê? No mercado e atualizado. Não é simplesmente se manter no mercado, é se atualizar dentro do mercado para que o crescimento profissional aconteça, né? Interessante pegando aí a tua E fala. sem contar que a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. Então depois, por exemplo, meu filho vai crescer, vai sair de casa. Se eu tivesse me abandonado 100% da minha vida para viver somente a vida dele, quando ele sair de casa, por exemplo, para viver a vida dele, trabalhar, estudar, enfim, o que for fazer, eu vou me ver sozinha, sem ter me profissionalizado ainda mais e atrasada. Então, é muito melhor, inclusive para ele também, ter uma mãe que está lá sempre antenada ali profissionalmente no mercado de trabalho e que tenha ali uma vivência nisso, do que uma pessoa 100% focada ali só na vida dele, entendeu? Eu penso assim também que ter rede de apoio, como eu disse, facilita essa questão do retorno para o mercado profissional, até porque muitas mulheres abandonam a carreira profissional não porque querem dedicar a vida ao filho, mas porque não tem outra escolha, porque não tem com quem deixar a criança, a creche não tem vaga, e se você for ver para colocar uma criança numa escolinha, acaba ficando o mesmo valor do salário que a mulher recebe. Agora ficando viável, né? Então acaba Há uma ficando inviável. pressão, Raquel e Luana, da parte do esposo em ficar em casa. Não, cuida só do nosso filho, tal. Existe esse pedido, existe essa pressão em casa ou não? Isso não é real. Na minha vivência, não. Acredito que para algumas mulheres, sim. Principalmente para o homem que enxerga a mulher ali como principal fonte ali para cuidar do filho. Não acaba se envolvendo tanto na educação da criança. Então, eu imagino que para algumas mulheres, sim. No caso, não é. Ou seja, seria tirar um pouco da responsabilidade, tem esse pedido, porque não quer assumir a sua responsabilidade dentro da formação ali do filho. Sim, Você porque acha que seria isso? tem muitos homens que ainda pensam que o homem é o provedor, né? No caso, que tem que levar o dinheiro para casa, o sustento para casa, enquanto a mulher tem que ficar responsável pelo cuidado da casa e dos filhos. Entendi. Eu já vejo por um outro prisma. Eu penso hoje que o mundo está muito moderno, está muito contemporâneo, as coisas estão muito atualizadas. Inclusive, ontem meu esposo estava falando, Raquel, o homem hoje ele está muito mais seletivo do que alguns anos atrás. Dito isso, dentro dessa referência do avanço da mentalidade do homem também, o homem ele vem muito mais participativo do que tempos atrás. Então, o que ocorre? Com todo respeito, isso ocorre certamente, que a Luana disse. No entanto, também há indicações atuais que o homem ele quer também que a esposa ela esteja mais participativa no mercado de trabalho, que ela tenha a sua profissão, que ela consiga contribuir na renda familiar, ou pelo menos que ela busque o conhecimento para que ele possa ajudar a administrar. Isso nós estamos falando aqui, eu sei que nós estamos falando para mulheres, de todos os campos de profissões, que os maridos trabalhem também em várias profissões diferenciadas. Então, eu acredito que hoje, né, pegando ali o viés da época escolar que a minha filha está, 100% das mães trabalham. 100%, uma classe ali com mais de 40 alunos hoje. Né? Vamos pegar nos dias atuais. Evidentemente que na época aí há 40, 50 anos atrás, poucas mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho. Inclusive, meu pai era um dos homens que não deixava a minha mãe trabalhar. Hoje, muito pelo contrário.
Acho que a mentalidade hoje, a globalização, o homem não tem mais. Não tem mais essa mentalidade. Muito pelo contrário, ele quer que a mulher contribua, que busque conhecimento, que ajude ele a administrar a casa, a família. Ele está mais participativo também nas atribuições de casa. Hoje, por exemplo, meu marido ajuda, contribui com tudo, com o alimento, buscar a Letícia, levar na organização da casa. Então, os nossos companheiros, graças a Deus, a vocês homens também, estão mais participativos nas nossas vidas. E isso está nos deixando também ser mais efetiva, contribuir mais com ele, ter tempo para namorar mais, para sair mais, para viajar mais, né, ajudar na renda familiar. Então, a família hoje ela está em outro formato. Ela está mais participativa, está mais interativa. E isso tem nos ajudado, nós mulheres, a estarmos inseridas no mercado de trabalho. Bacana, legal o ponto de vista da Raquel. Em termos de legado, eu sei que o teu filho é bebezinho ainda, a Raquel já tem 7 anos, a Letícia? 10 aninhos. 10 anos a Letícia. Mas pensando a longo prazo, o que vocês pensam profissionalmente de legado que querem deixar para os filhos de vocês? Posso falar? O caráter, né, e a referência. Hoje a Letícia, eu vejo que eu sou uma referência 100% na vida dela. E ela vê em mim uma vitrine. Tanto é que quando a Letícia nós vamos nos arrumar para sair no jantar, no casamento, na igreja, ela vai rapidinho no quarto para ver a roupa que eu vou ir, como eu estou me vestindo, o calçado. Então, das pequeninas coisas até as grandes coisas, a Letícia já repete a minha atitude. Então, a minha maior honra, o meu maior legado que eu posso deixar para minha filha é apresentar para ela uma mãe que sempre buscou o conhecimento, uma mãe que teve referência de boas atitudes, de bons hábitos e, sobretudo, que apresentei e estou apresentando Deus para a Letícia. Então, eu já vejo, em resumo, que a Letícia ela procura me copiar em tudo. Ela repete a minha fala, ela repete o jeito que eu visto, ela me observa em todos os detalhes. Então, essa parceria, essa convivência que eu tenho com a Letícia no dia a dia, nos torna tão única que ela é a pessoa que mais me conhece hoje. Ela me conhece às vezes, eu falo, filha, você me conhece mais do que a mim mesmo, você me conhece mais do que eu mesmo. Ela olha para mim e já fala, mamãe, você tá triste. Eu estou almoçando com a Letícia e às vezes eu dou uma paradinha, ela fala, mamãe, você tá passando mal? Então, isso me deixa cheia de orgulho, isso, às vezes, ela me emociona por demais, porque ela tem uma sintonia plena comigo, e isso não tem preço, né? Ela tem uma leitura plena de mim, ela me conhece, ela olha nos meus olhos e fala o que eu estou sentindo, por essa sintonia, por essa convivência. Quanto ela quer repetir meus atos, o que eu falo, me enche de orgulho, e isso me leva a uma reflexão muito plena também. Que tipo de espelho estou sendo para minha filha? Qual é a referência que ela está tendo de mim? O que de bom e de ruim estou fazendo? Às vezes eu repreendo a Letícia em algum ato e ela fala, mamãe, eu vi você fazendo. Aí que está a nossa responsabilidade como mãe, como referência para os nossos filhos. Então, o que eu estou buscando todos os dias é que eu possa inspirar a Letícia para o melhor, para que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Para aquilo que eu fiz no passado, ela não repita e nem pega as coisas negativas também. Então, a ideia é a tua vida, a tua experiência de vida como caráter ser o maior legado. Como referência para a Letícia. Legal, bacana. Pensa a mesma coisa? É muito bem pontuado, inclusive. Lógico, estamos falando bem mais a longo prazo, né? A longo prazo, sim, com certeza. Como muito bem pontuado ali pela Raquel, eu vejo também que a gente é o espelho dos nossos filhos. Então, para eu cobrar alguma coisa do meu filho, eu preciso também fazer, né? No caso, até explanando meu pai, desculpa, pai, mas eu só descobri que meu pai reprovou na escola esse ano, depois de adulta. Olha, tá queimando o filme dele aí. Porque meu pai sempre me cobrou muito em questão do... Então é assim, faz o que eu faço, não faz... faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Isso, exatamente, foi mais ou menos isso que aconteceu, só que ele não falou o que ele fazia. E no caso, ele só... E você sabe que isso é um erro muito grande. Em algum momento, nós até caímos, né, nessas situações. E fica uma reflexão, inclusive para você que está nos acompanhando. Pode ser grande ou pequeno,
as nossas ações, mas sermos fiéis a ela, né? Dar aquilo como exemplo para o filho, literalmente o que a gente faz, né? Eu faço, eu cobro. Eu não faço, como eu cobrar o que eu não faço? Às vezes o silêncio vai ser mais válido, porque os nossos filhos, hoje, no momento singular que o planeta está, são muito inteligentes, né? Eu vejo aqui a filha da Raquel, às vezes eu falo, de onde que ela tira tanta coisa? Sabem de tudo, e não tem como ficar, achar que nós vamos enganar, né? Acabou o papo da cegonha que trouxe, né? O bebezinho, o irmãozinho, né? É muito interessante, Luana, esse ponto, esse olhar, né? Para Raquel, que já tem aí a sua filha um pouco maior, né? Já está com seus 10 anos, aprendizado que você tem com ela, o que você aprende no cuidado que você tem com ela, que consegue aí associar e usar para o teu dia a dia? A Letícia me faz refletir muito, 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 por demais. Mas o último agora, os últimos episódios, ela está me levando a refletir que eu tenho que me dedicar mais, que eu tenho que dedicar mais tempo para ela. Então, como eu sou um pouco viciada no trabalho, quando eu pego o celular, ela já vem correndo e fala, mamãe, nós temos um combinado. Agora não é hora do celular, você não vai falar com o cliente. Mamãe, você está almoçando, mamãe, agora não é hora. Então a Letícia, ela está me doutrinando, está ajudando e está me fazendo entender que o trabalho é extraordinário. É o trabalho que paga nossas contas, é o trabalho que nos alavanca, o trabalho é bom demais. Mas quando tudo se termina, encerra, é para a família que a gente volta. E ela está me colocando no ato de reflexão. Saber diferenciar as coisas, colocar cada um no seu quadrado, colocar nas gavetas as coisas. Tem a hora da filha, tem a hora do marido, tem a hora do trabalho. E na ânsia de fazer a melhor entrega, a gente começa a misturar todos os campos, atropelar. Então ela falou, mamãe, a gente fez o combinado que no horário do almoço você não ia atender o telefone. Gente, parece simples, mas são combinados. Então, a criança, ela precisa que no ato do alimento seja um momento dedicado, tranquilo, sereno. Ela quer contar como foi na escola, ela estuda pela manhã, ela quer ter aquele momento agradável. Então, eu fiz o combinado com ela, eu preciso honrar esse combinado com ela. E ela me cobra. Então, o que a Letícia está me ensinando? A fazer valer o que foi combinado, a refletir, a fazer a importância de cada coisa no seu momento exato. Ou seja, vem te ajudando nesse processo que às vezes... quem é viciado em trabalho, eu entendo a tua fala, e muita gente não é viciada em trabalhar, né? Não vamos nem entrar aqui nesse detalhe, mas é um tema para podcast, né? Quem é viciado em não trabalhar, né? Quem faz gestão sabe do que eu estou falando. E a gente atropela, né? Então ela hoje ela é o mecanismo, a ferramenta para falar almoço é almoço, meu horário é meu horário. Bacana, show de bola. Pegou essa dica aí para você também? Tá no celular, horário de almoço, família, o filho, é essencial essa atenção. A filha da Raquel tem chamado a atenção dela, né? Exatamente. Para você que hoje, Raquel, está literalmente ativa, né? A Luana tá de licença, bebezinho bem novo, né? Que conselho você daria para outras mães que estão tentando equilibrar maternidade com a carreira profissional no mercado imobiliário? Mãezinhas, mulheres, vocês conseguem. Talvez o que tenha faltado para vocês é uma organização de tempo, de agenda, se organizar e planejamento. Comece a observar o que outras mães estão fazendo. Comece a acompanhar outras mães. Comece a entender o que essas mulheres têm feito no seu dia a dia para conseguir entregar o trabalho, o casamento, os filhos. E comece a repetir, comece a pesquisar e repetir esses atos. E, sobretudo, se organizem, se preparem. Não faça tudo de forma sem combinados. Senta com seu esposo, com sua família e organize a sua agenda. Olha, eu vou voltar a trabalhar, eu vou me organizar, eu vou dedicar tanto tempo para o meu marido, tanto tempo para o meu filho, tanto tempo para o trabalho, porque, afinal, e no final das contas, há tempo para todas as coisas. Já dizia o sábio Salomão, há tempo para todos os propósitos, inclusive para ser mãe. E digo mais, mulheres,
Ser mãe não é para se tornar um fardo, algo pesado, algo que fique cansativo. É para ser extraordinário, é para ser louvável, para vir para agregar, para vir para ser bênção. E dá sim para ser mãe, dá sim para ser executiva, dá sim para ser empresária, dá para empreender, dá para fazer tudo. Somente organização. Tá aí a dica da Raquel Brandão, empreendedora, corretora do mercado imobiliário, ativa e mãe. Agenda programada, ter agenda e processos que você consegue conciliar tudo. É isso, né, Raquel? Exatamente. Luana Bandeira, nossa advogada, querida advogada. Você consegue imaginar ou já tem na tua cabeça o Pedro daqui 20 anos? Sim, com certeza. É uma coisa que eu me Pode pego. falar para nós que vai ser advogado também ou não? Olha, Na tua imaginação, como você vê o Pedro, né? quando eu era criança, meu pai costumava dizer que ele sempre soube que eu faria direito porque eu tinha muitos argumentos na hora que ele ia me dar bronca, né? Então eu espero que o Pedro não faça direito também. Que ele faça alguma coisa ali ligada para exatas, assim, não tenha tanto argumento na hora de discutir comigo. Mas, com certeza, eu imagino, penso, e tudo que eu faço é voltado para o futuro dele, como ele vai ser, e a pessoa, o ser humano que ele vai se tornar. Então, desde quando eu descobri que eu estava grávida e pensava sobre maternidade, então eu sempre imaginava, assim, como ele era quando ele fosse nascer, né, fisicamente. Agora que eu sei o jeitinho que ele é, eu penso em como ele vai ser futuramente como um ser humano, como adulto, né? Então, com certeza, é algo que, inclusive, hoje em dia e daqui para frente, com certeza, eu vou estar 100% focada e voltada em construir ele como Construir pessoa. aquilo que você quer com amor e carinho Sim, para ele no futuro. com E que chegue próximo, né? Porque eu sei que vocês, as mães, né, sempre quer o melhor para o filho. Uhum. É uma pergunta que não quer calar, e eu acredito que o telespectador aqui também. Tempo para se cuidar. Porque mulher é vaidosa. Como conciliar isso? Tem ou não tem? Ou pega a roupa que tem, saque e vai se arrumando no carro. Como funciona isso? Principalmente, a Raquel que está à frente de pessoas, lidera, empreende, né? Desde que eu tive bebê, a primeira vez que eu não tô de pijama é hoje. Porque normalmente eu tô só em casa, não saio de casa, né? Então, muito difícil. Já teve dias, inclusive, agora eu vou me explanar, né? Que eu não escovei nem os dentes. Então, não é fácil você se ver como mulher depois que você tem o seu filho ali, você ganha bebê. É muito difícil você se reconhecer, inclusive, porque altera muita coisa em questão do corpo, por exemplo. Em questão hormonal ali, você tá numa confusão e você tá 100% ali voltada pra criança, então você se reconhecer nesse período é muito difícil e muito importante você, para se reencontrar novamente, você voltar ali até nos pequenos cuidados. Inclusive, essa semana eu fui no salão fazer a unha, por exemplo. É algo que antes para mim era muito pequeno, mas agora teve uma simbologia muito grande para mim. Foi algo que, para mim, me fez muito bem, inclusive, conseguir ir no salão fazer unha. E voltando ali, né, para a rede de apoio, eu só consegui ir no salão fazer unha porque eu tive alguém para cuidar do meu filho durante esse período. Eu consegui fazer o cabelo, por exemplo. Eu consegui tomar banho na hora que eu preciso tomar banho. Então, são pequenas coisas que antes eu não dava tanta importância, que agora, quando eu consigo, eu fico, que bom. Dá um combustível a mais até, dá uma cor diferente pro seu dia. Ah, legal. Raquel? O cuidado é tudo, né? Eu tô numa fase que, como já dito anteriormente, que a Letícia me ajuda a fazer esse acompanhamento. E muitas vezes ela mesmo fala, nossa, mamãe, você tá esquisita hoje, né? Então ela me ajuda a cuidar. Esquisita com. Será que tá poupando palavras aí? Ela tem esse cuidado, né? Eu falo, não, filha, você tem que sempre que elogiar a mamãe. Ela fala assim, não, mãe, não é assim não. Você tá precisando, né, dar uma organizada aí. Então a Letícia, por ser menina e tá com seus 10 aninhos, ela já tem a rotina de ir comigo no salão. E outra, gente, o cuidado é tudo, né? Não é só sobre para os outros, mas sobretudo para a gente. Né? Então, quando eu me cuido, eu estou cuidando para mim. E eu sempre falo, né, com as meninas que eu trabalho, quando eu estou
mais triste, ou às vezes, né, naquele momento assim um pouco depressiva, eu vou ao salão, né? Não, elas falam assim, então vai todo dia. Não, não é sobre todo dia. É para quê? Para que mexa com a nossa autoestima. Você se vê melhor, se vê bonita, você tem prazer de se ver no espelho. E quando você começa a receber o elogio, nossa, você tá com cabelo bonito, né? Hoje mesmo, eu falo assim, "Oh, como você tá linda." Isso é muito bom, isso mexe com o nosso ego, nosso orgulho. Então nunca, mulheres, meninas, deixe de se cuidar por nada, nem por filho, nem por marido, por quem quer que seja. E devemos nos cuidar por nós primeiro, e não pelos outros, tá? Bacana, Raquel. Tá aí, falei para você que o conteúdo era enriquecedor, muitas dicas valiosas de mães que estão no mercado atuando. Vale muito a pena assistir e compartilhar esse conteúdo. Quero agradecer aqui a Raquel, que dedicou o tempo dela a estar aqui no nosso Locarcast da Locar Mais. Agradecer a Luana, que está cumprindo aí seu momento aí com o Pedro e também tirou um tempinho aqui, usando ali a rede de apoio, né, que é muito importante falar, agradecê-los, para ela estar aqui dividindo aí essa experiência fantástica de ser mãe aqui no nosso episódio especial dos Dias das Mães, tá bom? E eu tenho um presentinho aqui para os nossos convidados. Pegar aqui. Eu não sei se essa mamãe pode fazer o uso, mas deixa lá, né? Tem o nome aqui? Não. Aqui, ó. Tem. Tá. Luana, lembrancinha aqui do nosso podcast, tá bom? Forma de agradecer aí vocês pelo tempo. Obrigada. E mais pelo conhecimento enriquecedor, tá bom? E essa foi mais uma edição do nosso Locarcast e espero aí ter agregado com conteúdo para você que nos acompanhou.